Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Olha só, na aula de hoje a gente tem um assunto bem interessante. Guerra Fria. Isso mesmo, é a Guerra Fria que eu vim falar de hoje. Só que eu vim falar de uma coisa específica da Guerra Fria. Que é o quê? É a questão do Muro de Berlim. Isso mesmo, Muro de Berlim. E a gente vai explicar como é que funcionava naquela época do Muro de Berlim. Porque o muro dividia uma cidade. Você sabia disso? Uma cidade. Era só a cidade? Não tem problema, a gente vai aprender tudo isso aqui, tá? Se dividir uma cidade, um bairro, um país, né? E como é que essas pessoas viviam de cada lado, se faziam parte da mesma nacionalidade, né? Então, vamos prestar atenção aqui, preparei alguns slides para vocês. Pega a caneta, lápis e a gente vai começar essa aula que vai ser show, beleza? Vamos para cá, primeiro slide. Olha só, Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos da América e seus respectivos aliados do Bloco Oriental. Bloco Oriental, tá? Então a gente não pode esquecer isso. E o Bloco Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. O que acontece aí? A gente vê que tem primeiro dois blocos, Bloco Oriental e Bloco Ocidental, que vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial. Considera-se que o período abrange de 1947 até a dissolução da União Soviética em 1991. O termo fria é usado por quê? Porque não houve combates em larga escala, diferentemente entre duas superpotências, mas cada uma delas apoiou grandes conflitos regionais, conhecidos como guerras por procuração. O conflito foi baseado em torno da luta ideológica e geopolítica pela influência global das duas potências após sua aliança temporária e vitória contra a Alemanha nazista em 1945. O Ocidente era liderado pelos Estados Unidos e por outras nações do primeiro mundo. O bloco ocidental, que era geralmente democrático e liberais, eles eram. Já o Oriente era liderado pela União Soviética e seus partidos comunistas, tá? Ok? Volta pra cá. Gente, a gente tem que entender aí duas coisas aí nesse slide. Primeiro, blocos, mas não é bloco de concreto não, viu? É blocos de, vamos dizer assim, de países. Nessa questão da Guerra Fria existia dois grandes blocos. E nesses dois grandes blocos estava à frente os Estados Unidos, né? E a questão daí a União Soviética. Então, os Estados Unidos estavam num lado de um bloco, na frente de um bloco, e o outro estava, quem estava na frente do outro bloco era justamente a União Soviética. E o que a gente tem que detalhar também, porque essa guerra é uma guerra ideológica. Aí vocês me perguntam assim, professor, que negócio é esse guerra ideológica? Isso mesmo, guerra ideológica. Então, um era liberal, de direita, e aí vai, né, os pensamentos, né, que vai dessa área, que é um pensamento aí que puxa vários outros, capitalista. E o outro era o quê? Socialista, comunista, né? Tem gente que fala que é de esquerda também. Então, por aí, por essas bases, entenderam? Se não entenderam, não, fica tranquilo que eu vou explicar, tá? E aí é o seguinte, existiam esses dois blocos. Estados Unidos, na frente de um bloco, e União Soviética. E o que foi que aconteceu? Essa questão da Guerra Fria, ela passa, o palco dessa Guerra Fria vai passar na Alemanha. A Alemanha depois do período da Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, então a Alemanha nazista que é derrotada, ela vai ser dividida. Então a Alemanha vai ser dividida, tá? Mas antes de eu falar dessa questão da divisão, o que é que a gente tem que entender? A gente tem que entender o seguinte, que essa questão do social, do geopolítico e da ideologia. Porque nessa questão ideológica é uma questão muito forte e foi um dos fatores que fez com que, vamos dizer assim, um dos fatores que fez que a Guerra Fria fosse tão pertinente, vamos dizer assim, dessa forma, que acontecesse. Além da questão de dinheiro, né? Porque toda guerra tem uma questão de dinheiro também no fundo, é lógico. Então, vamos entender aqui nesse próximo slide essa questão ideológica. Olha para cá. Então,
Aqui, ó, o comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Aí, ó, a gente aí viu a questão do comunismo. Vamos para o capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada e na acumulação do capital, ou riqueza, vamos dizer assim. Surgiu no século XV, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da decadência do sistema feudal e do nascimento de uma nova classe social, a burguesia. Aí vamos aqui embaixo, eu coloquei o socialismo, olha só. O socialismo também ele entra aí nesse período, tá? Essa questão da ideologia política, essa coisa toda. O socialismo é um sistema político e econômico baseado também na igualdade. Por isso, ele propõe a distribuição igualitária de rendas, a extinção da propriedade privada, a socialização dos meios de produção, economia planificada. Economia planificada. E além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. Isso mesmo. O socialismo visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. Então você não é dono de nada e ao mesmo tempo você é dono de tudo. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. Vamos para cá que agora é a melhor parte de discutir isso. Olha só, que é muito interessante essa questão da ideologia, e eu trouxe 3 pontos aqui. Eu poderia trazer mais, gente, com certeza, mas a aula ia ficar muito extensa e ia confundir a mente de vocês. Mas não se preocupa, se vocês quiserem se aprofundar ainda mais nesse tema, vocês podem pesquisar no canal no canal mesmo da TV Escola, que vai ter outras aulas falando sobre isso, tá? No canal do Brasil Escola, TV Escola, Educa Mais Brasil. Esse pessoal, eles são show, eles são genial, tá? Então vamos lá. Primeira questão do comunismo. Olha só que eu achei interessante. A abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Então, vamos dizer assim, o que é que ele fala aí? Todos vocês, nós somos donos da nossa casa. Então, nossa casa é particular, é nossa privada. Então, nessa questão do comunismo, a propriedade privada deixa de ser privada e não vai mais ter essa questão de tipo, eu sou dono disso aqui, eu sou dono da minha empresa. Não vai ser mais dessa forma, tá? Isso aí funciona nessa questão ideológica, política, comunista, tá? Então ela pretende estabelecer a igualdade social. Então ninguém é dono de nada e ao mesmo tempo todo mundo é dono de tudo. Por aí. Capitalismo é um sistema econômico, vamos dizer assim, mais agressivo, que é o seguinte, preste bem atenção. Por que mais agressivo? Porque é o seguinte, você vai ter tudo aquilo que você tem, obviamente, mas você só vai ter aquilo que você conquistou, você trabalhou para ter. Então se você trabalhou para comprar essa caneta, é sua. E é sua e acabou, não tem esse negócio de você dar a ninguém e dividir com ninguém não, tá? Se você quiser comprar mais, você pode trabalhar e comprar mais, obviamente. E é uma coisa mais individualista, obviamente, né? Então, lógico, se eu trabalho para comprar essa caneta, a caneta é minha. Então funciona assim hoje. Inclusive, muitos países funcionam dessa forma, com o método capitalista, né? Então você tem aquilo que você trabalha, aquilo que você corre atrás. É mais ou menos nessa vibe aí. E o socialismo? O socialismo também é um sistema muito parecido com a questão do comunismo. O que é que acontece? Presta bastante atenção. Traz também essa questão da igualdade. E o seguinte, ó que no texto lá ele fala o seguinte, propõe a distribuição igualitária de rendas e a extinção da propriedade privada, mais uma vez, né? Socialismo ele visa uma sociedade sem classes e onde a propriedade passa a ser de todos. Muito parecido com o comunismo. E eles têm essa ideia, gente, porque é justamente o seguinte, eles querem que não tenha essa questão de divisão entre pobre e rico, né? Burguesia e, vamos dizer assim, menos favorecido. Então, na ideia deles, sendo assim,
né, essa prática de socialismo, todo mundo vai ser iguais perante a sociedade, não vai existir nem rico nem pobre. Então, temos essa questão social aí, tá? Vamos aqui, espero que vocês tenham entendido. Vamos aqui para o próximo slide. O que foi o Muro de Berlim? Eu falando aqui da questão do Muro de Berlim. A derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial resultou na divisão do país. Então, tirando a dúvida de vocês, não foi bairro nem estado, foi o país todo. Que se tornou um marco de dois blocos político e econômico antagônicos. Era o início da Guerra Fria. A Alemanha permaneceu dividida até 1990, o ano que Joey nasceu. Então, é o seguinte, o Muro de Berlim, o que foi que aconteceu aí? A República Federativa da Alemanha não reconhecia a RDA, o Estado Oriental Alemão. Considerou-se a única representante dos alemães, a doutrina de Einstein. Uma crise em Berlim em 1958, quando Khrushchev, olha, é difícil aqui, você tem que observar aqui, olha aqui, ó. Quando Khrushchev, é um nome alemão, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês têm que ver aí, dá um desconto aqui pro professor. Exigiu que os aliados desocupassem Berlim Ocidental. Em 6 meses, e a posterior construção do Muro de Berlim colocaram em risco a ligação de Berlim Ocidental com a RFA, enfraqueceram e Adenauer. Aí é o seguinte, o sinônimo da linha divisória entre os mundos capitalista e socialista, Berlim Ocidental atraía os alemães orientais pela liberdade democrática e pelos brilhos de suas vitrines que simbolizavam o progresso ocidental. De 1949 a 61, quase 3 milhões de pessoas fugiram da Alemanha comunista para os setores ocidentais de Berlim. Somente em julho de 1961, 30 mil pessoas escaparam. E foi o que aconteceu. A RDA não podia admitir que esse êxodo continuasse. Na manhã de 13 de agosto de 1961, soldados começaram a construir o Muro de Berlim, demarcando a linha divisória, inicialmente com arames farpados e tanques e trincheiras. Nos meses seguintes, foi sendo erguido em concreto armado um muro que marcava a vida da cidade até 1989. Ao longo dos anos, a fronteira transformou-se numa fortaleza, como os soldados tivessem ordem de atirar para matar mais de 1.000 pessoas que tentaram ir de um lado para o outro. Volta para cá para eu explicar para vocês de uma maneira bem muito simples aí esse slide. Gente, o que acontece? Então, a Alemanha ela foi dividida. Então, do lado tinha um bloco e do outro lado tinha outro bloco. É importante a gente saber disso. Um lado tem o bloco soviético, comandava o bloco soviético, e o outro lado comandava o bloco dos americanos dos Estados Unidos. E o que é interessante chamar a atenção de vocês é o seguinte, que antes do Muro de Berlim ser construído, mas já muito próximo, muitas pessoas do lado soviético tentaram ir para o outro lado. E estavam indo mesmo para o lado dos Estados Unidos. Só que estava tendo esse êxodo. E o pessoal disse assim, olha, a gente não pode deixar esse êxodo. Daqui a pouco não vai ter mais ninguém aqui desse lado. Aí o pessoal desse lado aqui da União Soviética disse, realmente é mesmo, a gente tem que fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu. Construíram primeiramente um muro com arame farpado, tanques e etc. E soldados. E desse lado aqui estava os Estados Unidos, a maneira capitalista, né, mais feroz, mas que tinha, vamos dizer assim, mais a oferecer para aqueles que estavam na época, segundo os pensamentos deles, né? Então, o pessoal que estava aqui achava assim, vamos para lá, que aqui é melhor. Só que o pessoal que estava aqui não estava gostando que o pessoal daqui estava saindo para lá, não. E o que foi que aconteceu? Fizeram essa questão desse muro com arame farpado e depois, rapaz, esse arame farpado tá dando muito certo não, vamos construir um muro mesmo de concreto, o negócio vai ser feio. E construíram. E assim a Alemanha ficou dividida por muitos e muitos anos, né? E depois de muitos anos, esse muro de Berlim veio a ruir. E novamente as pessoas foram livres, se tornaram livres dentro do seu próprio país, né?
Porque o que acontece, tanto desse lado como desse, todos eles eram alemães. Mas vamos dizer assim, que o governo aqui era soviético e o governo era americano. Mas a população era alemã. E realmente as pessoas sofreram muito com isso, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E a gente termina por aqui. Se vocês quiserem tirar dúvida de vocês, podem me procurar nas redes sociais. Felipe14_07. Ou pode pesquisar, inclusive no vídeo de vocês também tem esse assunto, tá? Tchau, tchau, tudo de bom e fica na paz. Valeu!